Paz do Senhor a todos, a todos os pais, um feliz dia nosso, né? E também para as pães, tem muitas mulheres que fazem o papel do homem. E hoje à noite eu quero trabalhar um pouquinho essa ideia da paternidade, e não necessariamente nós homens somente, mas a ideia da paternidade, porque ela passa pela vida de vocês mulheres, e Deus, quando nos chama, Ele não nos chama quando tudo está bonitinho, organizadinho na nossa vida, né? A grande verdade é que Deus nos chama no momento em que todos nós estamos mais ou menos assim, como diz a Bíblia, num linguajar bonito, num lamaçal de pecados. Então, hoje à noite, nós temos mulheres que fazem o papel de pai, tem mulheres separadas, mulheres viúvas, mães solteiras, que fazem o papel de pai. Nós temos pais que tiveram filhos fora do casamento, filho de um outro casamento, filhos agora no teu casamento. Temos pais presentes, temos pais ausentes. Essa é a grande realidade. É aí, eu gosto da expressão, sobre as trevas da criação, o Espírito de Deus pairava. Nós gostamos de uma igreja organizadinha, bonitinha, toda engomadinha, mas isto não é a realidade onde Deus opera. Isso é o futuro que almejaremos um dia sermos, quando transformados. Aqui, Deus quer trabalhar aonde a situação é totalmente escura, confusa, irrelevante e muitas vezes sem esperança. É aí que temos que crer que Deus é poderoso para operar o milagre, que a nossa sabedoria não chega lá, a igreja não pode resolver, a lei não resolve, não há ONG que faça, não há palavra mágica, não há profecia, não há nada. É um milagre real que tem que acontecer numa realidade destas. Amém? Amém? Não desanimem, fiquem felizes, fiquem felizes. Foi num momento desses, como Cláudio e a Loiva, né? Experimentaram, que não esperavam, ninguém acreditava. Irmã Loiva, a gente estava assim por um fio, pensando que a irmã voltaria. A gente mais estava se preparando para a não volta dela. E ali no meio, na falta de esperança, Deus interveio. Agora, aí nós não podemos ser crianças. A intervenção de Deus, ela sempre acontece através de uma ocasião, de alguém. O fator humano e o sobrenatural caminham juntos. E muitas vezes somos muito infantis, achando que tudo é tipo fada madrinha, plim, e vem um anjo e faz tudo acontecer. E quando Deus usa circunstâncias, não lhe damos a honra ou esquecemos do fator humano. Porque muitas vezes um homem bem intencionado, chamado médico, pode ter o pensamento errado e todo o esforço sai pela culatra. Mas este homem também pode ter a revelação certa, sendo de Deus ou não. E Deus dirige a mão de quem Ele quer para que alcance os propósitos que Ele estabeleceu. E assim nós vamos olhar hoje à noite para a família, certo? Efésios capítulo 6, deixa eu cuidar aqui para não passar do horário. Capítulo 6, versículo 4, diz o seguinte: Pais, não irritem seus filhos, antes
criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Pais, não irritem, imaginem tudo que está envolvido para chegar nesse momento, nessa situação, mas criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Bom, eu quero trabalhar hoje à noite, principalmente homens. Hoje é nós. E você, mulher, que faz o papel de pai. Eu quero trabalhar o senso de vergonha e de culpa que nós temos, porque muitos dos nossos filhos não servem a Deus. E não adianta fingir uma espiritualidade que não existe. A verdade é que liberta. Nós precisamos sempre começar pelo realismo. E a realidade é a seguinte: o lar, sobrevivendo ou não, filhos sempre serão filhos. Não existe ex-filho. Tem homens que se culpam porque não souberam criar. Tem homens que se culpam depois que eles conhecem a Jesus, o entendimento abre, a sobriedade divina, ela inunda aquele homem e ele começa a ver os erros que cometeu e a sua incapacidade de ser uma referência dentro da casa, e ele passa uma vida de condenação. Mas hoje à noite eu quero trabalhar um pouquinho o cruzamento: bons pais, maus filhos. Maus pais, bons filhos. Isso está na Bíblia? Sim, está na Bíblia. Moisés, vamos começar por ali. Eu vou passear um pouquinho hoje à noite pelas Escrituras, porque é temático, é um ping-pong, bate para lá e para cá. Moisés é considerado um grande líder dentro da visão, dentro da tradição bíblica. E realmente ele foi um grande líder, ele teve uma atitude louvável no final da sua vida. O momento dele foi interessante no final. A irmã mais velha, que viu ele nascer, que a mamãe, que deve ter vivido junto com a mamãe a apreensão de que os meninos eram mortos naquela época no Egito por um decreto de lei, porque o povo judeu estava tipo que nem na Alemanha nazista, né? Estavam tomando conta. E ela acompanha esse momento e a mãe não tem coragem, ela põe num cestinho, que até hoje tem o nome de Moisés, aquele bebê, e põe no rio Nilo, na esperança que o milagre, a misericórdia de Deus, acompanhasse, que algo acontecesse. Ela não vai junto, a mãe não consegue ver o fim, o destino de seu filho, mas a irmã mais velha, Miriam, é que acompanha. É ela que intermedia quando Moisés é achado. É ela que faz a proposta, esperta, rápida, talvez bem mais velha que Moisés. Ela que traz ele para casa para ser criado de novo. Ela já estava morta. O outro irmão mais velho dele, Arão, também acabara de falecer. E ele deixou seu filho Eleazar como substituto para cuidar do tabernáculo. E é nesse momento em que Moisés, solito no mas, no final de uma vida, ele faz a seguinte oração: que o Senhor Deus dos espíritos de toda a humanidade ponha um homem sobre este povo para sair e para entrar perante eles, aquele que irá levá-los para fora e trazê-los para dentro, de modo que o povo do Senhor não seja como ovelha sem pastor. Números 27. Eu creio que é fácil de concluir que nesse momento Moisés pensou: minha irmã faleceu, não está aqui, ela era o meu apoio emocional. O meu irmão faleceu, deixou um substituto no seu lugar. Eu estou por falecer. E ele ora que Deus providencie alguém para substituí-lo, para não deixar
o povo de Deus como um povo sem pastor. Moisés mesmo tinha 2 filhos. Ele tinha Gerson e Eliezer como filhos. E a Bíblia não diz, mas como uma leitura, lendo o que não está sendo escrito, mas que está na mente do autor, eu, para mim, concluo, ele estava olhando para o seu fim e não tinha ninguém para substituí-lo até esse momento. E ele gostaria que, como seu irmão deixou um descendente, ele também deixasse um descendente. Mas não foi assim. Vou contar a história para vocês por que não foi. No livro de Juízes, as gerações vão passando. A Bíblia, ela não é um livro didático, ela é relatos. Não diz quantos, mas entendemos que pelo menos 3 gerações passaram. E tinha um homem pelo nome Mica ou Micá. Eu chamo ele de Mica. Ele era um homem que brigou com sua mãe, roubou dinheiro de sua mãe disse, quem roubou o meu dinheiro? Isto era, eu guardei esse dinheiro para o meu filho, e o filho Mica diz, fui eu que roubei, e eu queria fazer uma estola sacerdotal para mim. A mãe disse, muito bem, era essa a minha intenção, então tu faz. E ele faz uma vestimenta de sacerdote para si, faz uns terafins, que são santos de casa, aqueles santinhos que antigamente eles botavam nas casas, e ele vê um levita, alguém chamado por Deus para servir no tabernáculo, ou mais tarde no templo. Na época não tinha templo ainda, era no início, recém tinham saído do Egito, estavam povoando aquela região. Ele pega aquele levita e diz assim, vem cá, tu fica comigo, tu vai comer, beber, e tu vai ser o sacerdote da minha casa. Eu tenho uma estola, eu tenho os santinhos, e se tu estiver aqui e orar a Deus por mim, eu vou progredir. Mas também naquele período, da tribo de Dan, tinha um grupo que começou a subir para o norte, para mais pastos, mais espaços, e eles passam pela casa de Mica. E eles levam a estola, os santinhos, e perguntam para o levita, o que tu está fazendo aqui? Eu estou servindo esse senhor. E o pessoal da tribo de Dan diz assim, vem, você virá conosco. Não, você virá conosco, porque é muito melhor você ser sacerdote de uma tribo inteira do que de um só homem. E ele vai junto. O tipo assim, obreiro delivery. Vocês querem saber o nome do sacerdote? Jonathan, filho de Gerson, filho de Moisés. O que aconteceu? Que em 3 gerações, o neto desse grande líder, não passou de um comerciante espiritual barato. Como nós vamos explicar um fracasso desses na família? Teoria número 1. Quando Moisés foi chamado, viu aquela sarça ardente, e ele foi para o Egito, ele já era casado com Zípora e já tinha 2 filhos. A Bíblia diz que ele só volta do Egito quando ele trouxe todo o povo e atravessou o Mar Vermelho. Quantos anos esse homem ficou no Egito? E é lá no deserto que o sogro de Moisés traz Zípora, a esposa, e os 2 filhos para verem Moisés. Já eram meninos, na minha percepção, pré-adolescentes. Nunca tinham visto e convivido com o pai. Muito pelo contrário, tinham convivido com o avô, que era
um sacerdote de uma religião qualquer lá do deserto daquela época. Uma teoria é esta, que nas gerações futuras, aquilo que foi aprendido no coração da família despertou e brotou. A segunda teoria é que Moisés era tão envolvido com o ministério, com o serviço, com a liderança do povo de Deus, que ele não tinha tempo para a sua família. E no tempo que ele estava com a família, ele era um pai ausente. E também faz sentido essa teoria. Por quê? Ele era tão dedicado a tudo que ele fez. Foi o sogro idólatra pagão que ensinou a administração familiar para Moisés. Leiam Êxodos 18. Todo o conceito de célula, de grupo, de delegar autoridade, está em Êxodos 18, ensinado pelo sogro de Moisés. E Moisés não soube cuidar do povo de Deus, mas ele foi ensinado como administrar o povo de Deus. É muito possível que o excesso de trabalho afastou Moisés da sua família. Eu li no blog eu quero dizer isso porque não é ideia minha, da Jéssica Bianca, ela é uma psicóloga, e ela coloca a seguinte teoria, que uma criança, ela, nos primeiros 2 anos, ela aprende, ela tem o principal aprendizado dela é de que se é confiável ou não o cuidador ou cuidadora. Quando ela sente aquela coisa incômoda, se alguém limpa ela ou seca. Quando ela sente aquela sensação que nós chamamos de fome e ela chora, se ela é cuidada nessa hora. Dizem que uma criança muito nova não enxerga direito, é tudo embaralhado, mas ela sente a presença emocional daqueles que a amam. Se isto é verdade, aqui temos um princípio. Nós aprendemos na primeira infância a partir da percepção emocional. Argumento para isso: todos vocês são pais, mulheres que cuidam também, vocês estão incluídas. Lembre-se a primeira vez que vocês disseram não para o filho, os olhos grandes que eles fizeram, o susto que eles levam quando a gente proíbe eles de alguma coisa. Eles ainda não entendem o que a palavra não significa, eles não entendem as diretrizes, mas eles levam um susto com o volume emocional, que agora não é assim, ai, que queridinho. Oh, das Liebpupia, como se diz em alemão. Das Liebpupia. E de repente não! O volume emocional. Ok? Guardem esse princípio para o final. A natureza da liderança, ela pode nos ausentar. Isto é verdade. Excesso de trabalho, nenhum homens, vocês que lidam com culpa, nenhum de nós é super-herói, somente, no máximo, herói. Cargo pode ser transmitido de pai para filho, isso se chama empresa. Governo pode ser transmitido de pai para filho, isso se chama monarquia. Status social pode ser transmitido de pai para filho. Isso se chama aristocracia. Assim como algumas formas religiosas também assim procede. Mas a autoridade carismática não pode ser transmitida. Exige qualificação pessoal e chamada divina.
Ninguém tem o carisma, a capacidade sobrenatural, se Deus não lhe der. Pai, você pode ser o melhor negociante do mundo e o teu filho um 0 à esquerda. Pai, você pode ser o homem mais letrado da terra e o teu filho detestar letras, ser um homem prático. Mãe, você pode ser a mãe mais sonhadora do mundo e o teu filho gostar de cozinhar como você. Há questões, eu não sei nem como chamar, vamos chamar caminhos na vida. Eles não conseguem, eles estão fora da nossa capacidade de manipulação. Nós não conseguimos produzir um filho que seja como nós gostaríamos. A genética agora está tentando, sim, produzir um novo homem, segundo as características, onde eles já mexem no DNA, para que ele seja exatamente com tal cabelo, tal olhos, tal capacidade. A ciência também já quer colocar micro computadores dentro da nossa corrente sanguínea, que vai detectando e mandando sinais de toda e qualquer anomalia antes que se desenvolva em doença, para termos o homem eterno. Mas características pessoais, elas estão fora. O temperamento, até agora, está fora do domínio do homem. Estão tentando agora, a inteligência artificial, ela está fazendo seus primeiros testes em pequenos objetos, fazê-los mudar no espaço, mudar de lugar. E o grande alvo deles é transferência de consciência, a consciência do homem para uma máquina. Ora, se isso, eu acredito que vai ser possível, porque a Bíblia diz, isso aqui é um parênteses, que o anticristo foi-lhe dado espírito ou capacidade de vida, de viver, de falar. Então, para mim, vamos chegar lá, mas hoje, naturalmente, características, elas não têm a ver conosco, homens, nem com você, mulher. Nós não podemos nos culpar quando nossos filhos não são como nós gostaríamos que fosse, porque a bem da verdade esta é a verdade que a gente não quer admitir. Quem mede filhos assim, está medindo filhos a partir dos seus interesses e dos seus sonhos e por causa da projeção social, que fala mais alto na mente desses pais do que o valor intrínseco que aquela pessoa possui em si. Mesmo que ela seja a pessoa mais simples e ordinária do planeta Terra, ela possui valor por simplesmente existir. Algumas das maiores figuras da nossa história bíblica nunca tiveram sucesso com os filhos. Não é só eu e você que nem sempre temos. Abraão foi pai de Ismael, mas foi Isaque que fez a mãe rir. E mesmo que Abraão teimasse com Deus, orando, e disse a Abraão: tomara que viva Ismael diante do teu rosto, e respondeu-lhe Deus: na verdade, Abraão, Sara, tua mulher, é que te dará um filho, chamará seu nome de Isaque, com ele estabelecerei o meu concerto. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú não tinha as características para dar sequência aos planos de Deus. Deus escolheu Jacó, mesmo que teve que trabalhar uma vida inteira para endireitá-lo, mas ele tinha as condições necessárias para que o plano de Deus desse continuidade.
Jacó teve 12 filhos, dos quais 3 lhe decepcionaram profundamente, a ponto de amaldiçoar: Rubens, Simeão e Levi. O que ele disse dos 3? Que a minha alma não entre no seu secreto, que o meu espírito não se ajunte com o seu conselho, que na sua congregação a minha glória não se ajunte. Gênesis 49. O que ele está dizendo em palavras bonitas? Traduz isso para o português simples. No raciocínio deles, na intenção deles, eu não entro. E que na congregação, na descendência, no seu clã, a glória que repousa sobre mim não faça parte dessa gente. Ele, em outras palavras, estava dizendo: eu não te reconheço. Mas escutem, é Levi que vai gerar Moisés, Miriam, Arão e Moisés. Três personalidades fundamentais na libertação do povo do Egito. Eram filhos de quem o antecedente amaldiçoou. Eu creio, na minha opinião, a Bíblia não diz, mas eu posso trabalhar com esse conceito sem entrar em heresia. Para mim, Levi se arrependeu, porque Malaquias, séculos depois, abre uma pequena fresta, quando ele diz assim, o meu concerto foi com Levi, com ele meu concerto foi de vida e de paz, e eu lhe dei para que me temesse, e me temeu, e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Salomão, grande homem, seu filho Reoboão, um líder desastroso, dividiu o reino do próprio pai. Ezequias, um dos maiores líderes espirituais de Judá, teve o pior neto da história, Manassés. Nem todos os pais têm sucesso com seus filhos. Pais, entendam isso, aceitem desde sempre. Nem sempre teremos sucesso com nossos filhos. Nem os genes biológico, nem o modelo de criação que nós tanto endeusamos pode garantir as escolhas que eles farão de livre e espontânea vontade. E isto é bom, porque se não fosse assim, Abraão teria sido um idólatra, como foi o seu pai Terá. Foi a liberdade de escolha que fez Abraão sair da idolatria, daquele povo sumeriano, caldeu, onde hoje chamamos de Iraque, antiga Babilônia. Faz ele sair dali, foi a liberdade de escolha. Pais não conseguem forçar filhos, não é o plano de Deus isso. O plano de Deus é que nós sejamos a referência para eles. Mas, pastor, a Bíblia não diz, ensina o filho o caminho que ele deve andar e ele nunca se desviará dele? Sim, a Bíblia diz. Então escuta o que Deus diz. Isaías capítulo 1. Ouvi os céus, presta atenção, ó terra, eis que assim diz o Senhor, criei filhos e os fiz desenvolver. Todavia, eles se revoltaram contra a minha pessoa. O boi reconhece o seu dono,
O jumento conhece o local onde o seu senhor costuma depositar o alimento. Contudo, Israel não deseja me compreender. O meu próprio povo não tem sabedoria. Criei filhos, os elevei, mas eles se rebelaram contra mim. Nem Deus tem garantia, porque a decisão final ainda está em mim e em ti. Tu é responsável. Eu sou responsável. Não é governo, não é escola, não é igreja, não é pastor. É eu, pai, que sou referência. É eu que indico, é eu que mostro, mas a decisão final, assim como eu um dia tive a liberdade de decidir, os teus filhos têm que ter a liberdade de decidir. Eu quero dar a conclusão e um exemplo da conclusão. Nós temos 2 passos que nos competem: a lei da aproximação e a lei da iluminação. O que é a lei da aproximação? A Bíblia diz, o último dos versículos do Velho Testamento, livro de Malaquias: eis que vos envio o profeta Elias, que converterá o coração do pai aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha na terra e a fira com maldição. A aproximação é exatamente a encruzilhada conflituosa que todos nós evitamos. Todo filho, por mais rebelde que seja, ele dá sinais de que ele quer ser achado. Toda filha, por mais do contra, ela dá sinais de que ela quer ser achada. Todo filho, toda filha precisa ter a liberdade de nos rebater. Porque é na firmeza dos pais que ela vai sentir que é digno de confiança o que ele mostra. Mas quando pais não se deixam achar, quando pais não se inclinam quando pais se abstêm, quando são pais ausentes, aquele filho que tanto gostaria de sentir firmeza naquela referência que ele sabe é o meu início, é minha origem, de onde eu vim, eu sei, é daqui. Quando ele encontra, me perdoa a expressão, mas a melhor maneira de tu entender, quando ele encontra pais banana, a maior raiva dele ou o maior prazer dele melhor diminuir a sua família, amaldiçoar. Porque o que ele mais queria era sentir a firmeza. Aqui tem um homem, aqui tem uma mulher que vive o que fala, e eu vou encontrar resposta para o anseio e agonia da minha alma. Quando não encontra, quantos filhos falam mal dos seus pais? Quantos filhos jogam pedra nos seus pais? Quanta gente sai da igreja falando mal de nós, porque nós não
nos dobramos, o nosso coração não é deles. Eles sentem que nós não queremos ouvir, que nós não temos resposta. Eles têm argumento, eles não querem argumento. Argumento é confronto. Confronto, você pode vencer o confronto. Ele só vai se rearmar para reconfrontar. Eles querem o coração. Eles querem um pai. Alguém cuide. Aí tu vai entender o princípio espiritual da evangelização. Alguém que eles sentem nos olhos a dor que eles mesmos causam. Dor nos pais. O pai que não foge, ele sofre com o filho. A mãe que não foge, sofre com o filho. Quando eles encontram um coração assim, algo acontece neles. Não é o argumento, é o coração. Eles se identificam. E acontece a segunda lei, a iluminação. Provérbios diz que a palavra, que a sabedoria é para buscar com todos, sabedoria e conhecimento. Buscar com todas as forças, com todo entendimento. É para investir tudo na vida por sabedoria, porque ela vai nos dar uma coroa de glória. E daí ele conclui assim, Salomão: e quem as acha, as palavras de sabedoria, quem as acha, quem as achar, terá coroa de glória. Sabe, eu disse, guardem o exemplo para o final. Sabe quando filhos, na sua primeira infância, eles sentem algo na casa. Eles sentem se tem ódio. Eu me recordo na casa do meu pai, quando meu pai e minha mãe estavam se divorciando. Meu pai naquela época ser um modelista era coisa muito chique. O homem que fazia o curso Senai em Novo Hamburgo é que nem um universitário hoje em dia. Eu me recordo na casa que meu avô fez para nós. Várias vezes eu fui lá olhar, levei meus filhos para conhecer minha história. Eu me recordo na noite, eu tinha 2 anos e meio. Eu não sei o que houve. Tudo era escuro. Eu sei até hoje, eu me lembro a dor que eu senti na barriga. Tudo fechou. E eu vi minha mãe chorando, e ele levou ela para o lado de fora. Naquela época o banheiro era do lado de fora, chuveiro assim, com aquele negocinho assim, sabe como é que é? Era banheiro de madeira, e eu vi ela levar uns tapas do meu pai. E eu, como criança, eu não sabia o que fazer. Eu comecei a chorar, e eu me escondi embaixo da mesa, achando que isso era proteção. Eu tenho essa memória viva. Quando os dois entraram, a minha mãe foi para o quarto e meu pai deu um grito comigo e me mandou sair debaixo da mesa, senão eu ia apanhar. Tive que engolir tudo. Não adianta dizer agora para mim muitas palavras lindas. Eu aprendi com a experiência emocional o que era a nossa casa. Eu me recordo das brigas. Eu me recordo dos sonhos que eu tinha, que eram pesadelos, que um dia, falando para o meu professor, que era psicólogo, eu comecei a me entender. Ensina o caminho que ele deve de andar. Sim, teu filho aprendeu. Não tuas palavrinhas politicamente corretas.
para ter uma ética pública que nos honre, onde todo mundo diz, ai, como a família do Fleck é linda, meu Deus, que gente. Não, eles aprendem nas primeiras experiências quem verdadeiramente é o pai e a mãe, antes que eles saibam articular com palavras. Depois eles têm um comportamento externo, mas quando a sua natureza verdadeira se demonstra, aquilo que eles aprenderam nos 4 primeiros anos aparece. Sim, ensina o caminho, ensina, viva na frente dele, e ele vai aprender. E mesmo quando for velho, dentro da igreja, ele ainda vai agir como ele foi ensinado há 4 anos, nos seus 4 anos de idade. Eu quero concluir hoje à noite com um pequeno exemplo. Todo mundo conhece a parábola do filho pródigo. Todo mundo conhece? Já ouviram falar do filho que gastou tudo, foi para malandragem, com mulherio, etc. Beberam, foram nas Oktoberfest da vida, pagaram, né, para as damas de companhia, e ele ficou pobre e ficou sem amigo. E daí a gente só pensa assim, ó. O pai é amoroso e o recebeu. Mas antes disso, eu quero que tu olhes um princípio que acontece em Lucas 15. Diz assim a Bíblia: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Olha o que eu disse no início. Muitas vezes somos infantis, achando que o milagre é uma fada madrinha. O milagre passa pela atuação humana, e dentro da atuação e através da atuação humana. Caindo em si, quer dizer o quê? Convencimento. Do quê? Do seu real estado. Estou sem dinheiro, sem amigo, estou cuidando de porcos, me alimento da lavagem dos porcos. Qual é a base que ele tinha para tomar uma decisão? O exemplo da casa do Pai. Na casa do meu Pai tem abundância. Hoje à noite, eu quero concluir, homens, mulheres, e com isso estou encerrando. A tua casa, ela tem abundância de cobrança? Pastor e eu, muitas vezes, visitamos, muitos anos atrás, famílias de pastores, onde a única palavra que se ouvia da mãe para os filhos é: essa praga, sai daí, ô peste. Isso tinha abundância. O que tem abundância na tua casa? Aquele homem esperou os 2 braços abertos do pai. Mas sabe por que o pai pode abrir e acolher aquele sujo, fedorento, empobrecido? Porque ele tinha abundância para dar. Você tem 2 braços abertos para dar? Um coração que acolhe? Você tem intimidade? Você tem conteúdo? Você tem
vida com Deus, aonde eles possam se alimentar. Você tem apoio, palavras de vida. Hoje meu filho mandou: pai, eu queria tanto dar parabéns para ti. Meu filho está no Canadá, está trabalhando para um banco digital, mas estamos sendo atacados lá por um grupo do Oriente. Eu nunca fiz isso, eu não sei como fechar as portas, é só eu trabalhando, ninguém está me ajudando, e eu não posso falar contigo, eles querem derrubar os códigos do sistema, estamos 2 dias debaixo de ataque do Oriente. O que um pai desses faz? Eu não entendo nada de computação, eu sou um mero usuário básico. Mas da abundância do teu coração, a boca fala. Naquela hora eu me lembrei, quando nós decidimos, Daniel era um homem solitário, mas era um homem firme. Eu disse: filho, honra teu nome, foi dado por causa disto. E eu em voz alta orei com ele e disse: nós repreendemos esses bandidos em nome de Jesus, e que tu vai vencer. Deus vai te dar palavra, entendimento, revelação daquilo que tu não entende. Isto é revelação, Deus vai te dar, e tu vai fechar as brechas. Pai, é isto. Hoje à noite, em vez de tu te condenar e ficar te puxando para trás, ou fazendo de conta que tu é super espiritual e que na tua vida, na tua família não tem problemas, eu quero que tu encare a realidade. Eu um dia tive que encarar a realidade. Para dar sentido, eu ainda preciso dar esse exemplo, já passou o tempo. A minha nora estava se formando, ela estava fazendo um estágio em Porto Alegre, num hospital. E algo dentro de mim me incomodava, parecia que eu tinha que ir lá buscar ela. E eu disse: Daniel, vamos buscar a tua mulher. Papa, eu disse para ela: vem de ônibus amanhã. Eu não queria pedir para ti, mas eu vou junto. No meio do caminho, nem meio do caminho, ele começou a me bombardear com todas as cobranças que ele nunca tinha feito sobre mim. Eu fiquei sem saber o que dizer. Naquele momento, me lembro até como hoje, foi como hoje, eu puxei o ar para começar a falar sem saber o que eu iria falar. Mas do meu jeito, escapou da minha boca. Eu disse: filho, eu não sou nenhuma reencarnação. Eu estou sendo pai enquanto estou vivendo. Nunca fui pai. Tu te lembra das vezes, e eu comecei a mostrar outras situações. Te lembra quando nós, como família, te lembra quando tu entrava no quarto, tu te lembra tal situação, tu te lembra aqui, tu te lembra lá, tu te lembra acolá, me lembro. Eu disse: é só o que eu sei ser. E o que tu viu em mim é o suficiente para tu saber ficar de pé. Nunca respondi às perguntas dele, mas eu dei o meu coração para ele. Hoje à noite, se o teu coração não se voltar para o teu filho, tua filha, em vão é trazer ele na igreja. Isso é só para ele rebater. Em vão, não adianta dar a palavra de profecia sobre ele, porque ele ainda será contra tu. Nossos filhos querem o nosso coração, e o nosso coração tem que ser deles. E eu quero te desafiar, pai, hoje à noite. Mãe que está fazendo papel de pai, pare de fugir.
tome uma profunda decisão. Eu vou sofrer a desilusão dos meus filhos. E dentro desta desilusão, o Espírito Santo vai pairar e ele vai me ensinar o que eu devo fazer a cada minuto. Mas pastor, não tem um método. Não tem método. Só tem a revelação de Deus para o teu coração, para o momento que o teu filho precisa. E o que ele mais quer é o mesmo que tu quer hoje à noite. Tu não quer que Deus te condene. Tu não quer uma palavra de humilhação, uma palavra dura. Tu quer 2 braços abertos. Tu quer ser acolhido, perdoado, compreendido, aceito, instruído, apoiado. É ou não é o que tu mais quer? Pois é isto que Deus promete. O mesmo Isaías, ele diz no capítulo 2, vinde, argui-me, quer dizer, vem argumentar comigo. Deus provocando, vinde, e bate de frente comigo. Mesmo que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, serão brancos como a neve, como a lã. Este foi o dodói de Jó. Os amigos não o compreenderam. Ele até contra Deus. E Deus não lhe respondeu. Mas quando Deus o fez ver quem ele era, a visão de Jó mudou. E Jó se sentiu amado, aceito, acolhido. E Jó termina dizendo assim, puxa, já ouvi falar muito de Deus, mas agora eu estou vendo como Deus é. Tu não gostaria hoje à noite de dar o teu primeiro passo com humildade, dizer, Deus, eu estou aqui para os meus filhos. Alguém vai orar com você. Ninguém de nós acha graça nisto, porque todos nós passamos pelo mesmo que tu está passando. Vamos ficar de pé. Fecha teus olhos. Eu não quero ninguém olhando, por favor. Vamos respeitar a dor do nosso amigo, da nossa amiga, do nosso irmão, da nossa irmã. Tem algum pai, alguma mãe que hoje à noite quer oficializar diante dos céus, eu não vou mais abandonar os meus. O meu coração de hoje em diante vai se voltar para os meus. Hoje à noite tem 2 braços abertos que vão te ajudar. Hoje à noite, Deus vai fazer um concerto contigo. E a tua descendência poderá ser uma descendência abençoada. Uma descendência que teme a Deus. Porque o coração do pai voltou para o filho. Hoje eu tenho a maior honra. O meu filho tem 40 anos. Quando a gente se abraça, ele ainda deita a cabeça dele no meu ombro. Eu esfrego as costas dele e digo, filho, o pai ama tu. Ele diz, pai, eu também amo tu. Reconciliação não vem pelo embate, mas vem pelo pai que se humilha, que vivencia a dor do filho, mas tem o que dar. Mais alguém? Hoje à noite Deus vai se encontrar contigo. Eu quero pedir já para as pessoas, homens e mulheres, silenciosamente, venham orar com essas pessoas.
A música ficará piano. Não quero atrapalhar o momento de oração. Deus quer uma descendência de justos. Nossos filhos têm que saber que nós lutamos, que nós erramos, mas que nós nos levantamos no Senhor. Mais alguém entre nós? Venha colocar teu coração aqui. Deus é fiel, como eles cantaram. Deus é fiel a mim. Glória a Deus. Talvez a Bíblia também diz que o coração dos filhos tem que se voltar para os pais. Meu pai estava morto 10 anos e eu não tinha me reconciliado com ele. Fui lá no cemitério, fui diante da sepultura do meu pai. E eu fui preparado para dizer um monte de coisa para ele. E quando cheguei na presença dele, eu engasguei. Eu só conseguia dizer para ele: Pai, senti muito a tua falta, mas o pouco que tu deu foi o suficiente para eu estabelecer família e honrar o teu nome e termos uma família. E ali eu disse diante de Deus: me ajuda que eu consiga ter uma família que honre a Ti. Filho, quem sabe você precisa se reconciliar com seu pai. Hoje à noite é a noite. Não empurra para amanhã. Hoje à noite, quem sabe tu precisa liberar perdão para o teu papai, para a tua mamãe. Reconhecer que esta é a tua origem. Decidir honrar esta origem. Pai, nós hoje à noite, em nome do Senhor Jesus, estamos como igreja diante do Senhor. Sabemos que não fomos filhos como deveríamos de ser. Não fomos sempre pais como deveríamos de ser. Hoje à noite te pedimos, ó Pai, perdoa o nosso coração rebelde, mas também perdoa a nossa ausência paterna. Nos pouparmos da dor que vemos pelo estrago que os filhos estão fazendo na sua vida e não querer vivenciar essa dor. E nos afastamos deles. Dá-nos coragem de mergulhar em suas vidas. Dá-nos coragem de dar o nosso coração para eles. Dá-nos a coragem de sermos tua mão e teu braço dentro daquela vida de pecado que eles estão. Porque é ali, Senhor, que Tu vais realizar o milagre, que nós não conseguimos. Nós queremos que o Senhor os convença e também nos fortaleça para que possamos ser 2 braços abertos
aonde eles busquem a abundância que lhes falta. Obrigado, Pai, que é assim que Tu nos tratou até aqui. É assim que Tu trata a igrejinha. É assim que Tu olha para cada habitante do planeta, com o coração partido que eles fazem para si mesmos. E quando no mínimo sinal, quando eles começam a olhar para Ti, Teus braços se abrem para acolhê-los em amor. Ajuda-nos a ser verdadeiros sacerdotes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.